Paz do Senhor, queridos e amados irmãos, estamos aqui para mais uma dinâmica, mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e dessa feita a lição de juvenis, na verdade, que tem por título A Monarquia em Israel. E nós estamos trazendo essa dinâmica para ajudar você, professor, a dinamizar a sua aula, tornando ela mais atraente e divertida para os seus jovens. Diante disso, o objetivo desta dinâmica é ensinar sobre a transição de liderança de juízes para a monarquia em Israel, como também abordar as características de um bom líder segundo a Bíblia. E antes de continuar, já gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, deixar sua parcela de contribuição aqui para conosco, deixando o seu like, o seu comentário e também, quem sabe, até o seu compartilhamento para nos ajudar a continuar trazendo conteúdo relevante que vai lhe auxiliar no processo de ensino da Escola Bíblica Dominical. E sendo objetivo, o que os amados irão precisar nesta dinâmica? Pois bem, o material necessário para se utilizar nesta dinâmica serão cartões com nomes de personagens bíblicos, como por exemplo Saul, Davi, Sansão, né? E vai colocar também não somente os reis, mas também os juízes, como Débora, como Samuel, como já falei também, como Sansão, tá certo? Outros reis como Salomão, vai colocar também aí, pode colocar Jeroboão, pode colocar Roboão, certo? Até Roboão e Jeroboão, para não confundir os alunos e não extrapolar até mesmo para o tema da próxima lição. Pois bem, diante disso, você vai começar a sua aula normalmente, né? Então, como vai ser a execução desta dinâmica? O meu conselho é que essa dinâmica seja utilizada pós-aula. Então, o querido professor vai ministrar a sua aula normalmente. E aqui entra na parte introdutória da dinâmica a própria explicação da lição. Você vai explicar a lição, falando sobre a transição da liderança de Israel, como o povo pediu para que não existissem mais juízes, mas sim um rei para governar sobre eles, o período dos juízes, a transição, tudo aquilo que a lição vai falar, tudo aquilo que a lição vai trazer para ser explicada. Diante disso, eu sugiro que você reserve no final da sua aula cerca de 20 minutos para a execução desta dinâmica, para que ela aconteça de maneira leve e para que não fique muito apressada dentro da sua realização. E aqui nós entramos na segunda parte do passo a passo, que é a explicação da dinâmica. Você vai pegar os cartões com os nomes dos personagens bíblicos e vai distribuir de forma aleatória entre os participantes da sua aula, entre os seus alunos. Por esta razão, eu também sugiro que você faça cartões e mesmo que seja repetidos com a quantidade de alunos que você tem dentro da sua sala de aula, porque cada um vai trazer uma resposta diferente, porque cada um vai trazer uma perspectiva diferente. E é importante que você incentive que eles tragam essa perspectiva e essas respostas de maneira diferente um do outro. E um por um, cada participante vai precisar apresentar o personagem que está no cartão e falar se ele foi um rei ou se ele foi um juiz. Um exemplo, peguei rei Davi. Vou ter que trazer uma breve explicação sobre quem foi Davi, sobre a sua importância dentro da história, o que ele foi, se ele foi um rei, se ele foi um juiz, como ele chegou até aquele poder, né, sobre aquela forma de governo, o governo do juiz ou o governo dos reis, como ele se tornou aquela autoridade dentro de Israel e qual foi o seu papel dentro de liderança. Se ele foi um bom rei, se ele foi um bom juiz, se ele não foi um bom rei, se ele não foi um bom juiz. Então ele vai trazer essas considerações o seu aluno. Então percebe que vai ter umas respostas diferentes uma da outra, por mais que seja o mesmo personagem, mas vão ter concepções diferentes sobre o próprio rei Davi. Alguém pode falar que ele foi um rei muito bom, mas outro aluno pode levantar questões, por exemplo, de que ele foi um rei ruim, sobretudo para sua família. Então vai depender aí das respostas dos seus alunos e é bom que o professor instigue e incentive que eles respondam totalmente de forma diferente um do outro. Então, depois disso, né, depois
dessa breve explicação da sua história, vai falar sobre, você vai pedir para que os seus alunos expliquem sobre a diferença entre o papel de um juiz e um papel de um rei. E para finalizar a lição e para finalizar também a dinâmica de forma reflexiva, você vai fazer algumas perguntas aos seus jovens, aos seus alunos aí da classe de juvenis, a respeito do papel de um líder cristão nos dias de hoje. Qual é este papel? O líder, ele deve ser como um juiz que vai guiar o povo, que vai guiar a nação, no caso aqui falando do juiz especificamente, sem governar de forma autocrática, lembrando que os juízes não tinham autoridade sobre o povo de Israel, assim como os reis. Ou você vai fazer essa indagação para os seus alunos, se os líderes hoje, atualmente, os líderes cristãos, eles devem tomar conta da nação, eles devem, no caso aqui da igreja, fazer como os reis faziam, governando com autoridade, que vai se estender sobre todo o povo. Então, qual é o papel de um líder? É governar sem esta autoridade autocrática, sem essa autoridade que oprime, ou governar de forma opressora, governar de forma monárquica mesmo, dentro do seu termo de autoridade legal, da última palavra. Então, qual é o papel de um bom líder? Qual exemplo ele deve seguir também dentro deste contexto? Tá certo? E depois vocês vão discutir quais a qualidade que um líder deve ter, analisando exemplos dos próprios juízes e exemplos dos próprios reis, principalmente dos 3 primeiros, pode se estender para os 5 primeiros, né? Você pode falar sobre Jeroboão e sobre Roboão. Quais as qualidades que um líder ele deve ter com base nesses exemplos? Aí você vai citando exemplos bíblicos para os seus jovens, eles também deverão fazer essas conexões, haja vista que já terão visto a lição. Então, por exemplo, Davi, que tinha um coração segundo o coração de Deus, o próprio rei Salomão, que pediu sabedoria a Deus, mas de certa maneira se afastou dessa sabedoria e se afastou de Deus, o rei Saul, que desobedeceu a Deus. Então, quais conexões e quais exemplos e quais qualidades um rei, ou melhor dizendo, um líder cristão deve ter para ser um bom líder na nossa atualidade? Pois bem, diante disso, você finaliza a lição, a dinâmica, trazendo essa reflexão para os seus jovens. Pois bem, chegamos ao final de mais um vídeo e eu espero que você tenha gostado e novamente eu vou refazer o pedido. Se você gostou deste vídeo, eu peço que você nos ajude também. Como você pode se perguntar? É simples, se inscrevendo no canal, ativando as notificações para não perder os próximos vídeos e deixando a sua parcela de contribuição generosa, que é o seu like, demonstrando que você gostou do nosso conteúdo. Diante disso também, eu gostaria de pedir para você, se possível, deixar aqui nos comentários o que você achou desta lição. Se é professor da escola bíblica, se aplicou dentro da sua classe e se funcionou. Ou seja, se depois de tudo isso feito, você retornar aqui para trazer aquele famoso feedback, nós ficaremos bastante gratos, dizendo se funcionou ou não na sua classe, com seus alunos. Diante disso, também gostaria de agradecer a todos que chegaram até aqui, dizendo que fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, o nosso próximo encontro.